Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse grande monge, esse abade e doutor da igreja, São Bernardo. São Bernardo de Claraval. Ele nasceu no ano de 1090, perto de Dijon, na França, e recebeu uma piedosa educação. E aí foi admitido no mosteiro cisterciense em 1111. É interessante que São Bernardo de Claraval, ele vivia uma santidade tão grande que a família dele toda foi para o mosteiro. Ele conseguiu isso. A única pessoa que não foi a mãe, porque a mãe já havia morrido, mas todos os outros, o pai, os irmãos, foram para o mosteiro viver esse caminho de santidade, porque São Bernardo falava com tanto ardor sobre a eternidade, que a família dele acabou indo. Conta-se que as mães, com os seus filhos, e os pais também, quando percebiam que São Bernardo ia passando ali nas ruas, ou perto das casas deles, eles tiravam os filhos e escondiam, com medo de que os filhos entrassem também na vida religiosa
para viverem esse caminho de santificação. Infelizmente, os pais não entendiam o que era o melhor para os filhos, né? Às vezes fica numa vida tão materialista que os filhos são chamados a viver esse caminho de santidade no chamado que Deus faz e ficam aí escondendo os seus filhos. Mas esse foi São Bernardo de Claraval. Ele tinha uma influência espiritual muito grande e de uma sabedoria muito maior. Peçamos então a São Bernardo que ele interceda por nós no dia de hoje e que nós sejamos verdadeiramente santos. Agora vejam o evangelho de hoje. Vocês veem que nesses dias nós vimos aquele jovem rico que perguntou a Jesus como é que o que se deveria fazer para entrar no reino dos céus. Nós entramos agora no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16a do Evangelho de São Mateus, onde Jesus agora está dando uma continuidade, falando sobre a questão do reino dos céus, e ele conta essa história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí nós vemos, né? Ele chamou os trabalhadores para irem trabalhar às 9 horas da manhã. Depois ele percebeu também que ali por volta de meio-dia já tinham outros trabalhadores outros que estavam sem fazer nada, e ele convidou também para que eles pudessem trabalhar. Depois ele foi mais ou menos às 3 horas da tarde, encontrou também outros que estavam sem fazer nada e convidou também para trabalhar na vinha. E depois, ali por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que não estavam fazendo nada e convidou para trabalhar. É importante que, não sei se vocês notaram, que eu disse assim, que eles estavam sem fazer nada. E o patrão convidou todos eles para que eles pudessem trabalhar na vinha e eles iam ganhar 1 moeda de prata por dia. Todos eles, os que foram na parte da manhã, os que foram na parte da tarde. O combinado era esse, 1 moeda de prata. Eles iam ganhar por dia de trabalho. E aí chega o momento em que o patrão vai fazer o pagamento. Agora, olhando humanamente, nós vamos perceber, é verdade, né? Olhando pelo lado humano, aquele que começou a trabalhar às 9 horas da manhã e aqueles que trabalharam às 5 horas da tarde. Né? Humanamente é injusto, porque os que começaram de manhã trabalharam muito mais do que aqueles que chegaram no final da tarde. Imagina, de repente o que chegou no final da tarde ali trabalhou somente 1 hora e o outro trabalhou mais de 8 horas, mais de 10 horas. Não é fácil, né? Então, é importante que na parábola ele começa de trás para frente. Por isso que o Evangelho disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então ele começa a pagar. Chama o pessoal das 5 da tarde e paga lá 1 moeda de prata. Os das 3 horas, 1 moeda de prata. Então os que começaram lá bem no início já estavam dizendo, bem, eu vou ganhar mais. Aí quando o patrão deu justamente 1 moeda de prata também, aí o cara disse, não, é injusto, nós trabalhamos muito mais. Aí o patrão disse, por acaso eu tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Eu não havia combinado isso. Eu não disse que os primeiros iriam ganhar mais do que os últimos. Eu combinei 1 moeda de prata. Então eu não posso ser bom de dar tudo, de dar o que é necessário para cada um do que havia combinado?
Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Mas qual é o ensinamento que nós tiramos dessa passagem do Evangelho? É o seguinte, meus irmãos. Houve pessoas que já têm uma caminhada de santidade, que já tem um tempo grande, prolongado. Tem outros que estão bem lá na frente, ainda não se converteu, e ali se converte. Tem outros que estão mais à frente ainda, lá na frente, e assim por diante. Mas o que importa para Deus não é o primeiro, nem o segundo, nem o último. O que importa para Deus é que todos se salvem. Essa moeda de prata, ela representa nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que com o seu corpo e o seu sangue derramado na cruz, ele salvou a todos. Não importa. A nossa recompensa é a misericórdia de Deus para com todos. Existem pessoas que ainda estão com o coração duro, mas de repente elas poderão se converter no último momento, porque tem pessoas que se convertem no último momento. Então, aquelas pessoas que se convertem no último momento, elas não vão receber a recompensa do céu. Elas vão receber a recompensa, porque no último momento ela se arrependeu. Aí a salvação de Jesus, que foi a sua morte na cruz, vai ser beneficiada. Por isso que nós devemos rezar pelas pessoas que não querem abrir o coração, nós não podemos desanimar. Nós devemos rezar por elas constantemente, todos os dias. Porque pode ser que no último momento ela se converta. Está compreendendo? Bendito seja Deus por você, que já tem uma caminhada, já está aí há anos, né? Eu estou desde 1985 nessa caminhada, lutando, né? Lutando dia após dia. Só que tem pessoas que nasceram no mesmo tempo que eu e estão levando uma vida aí errada. E o tempo dela está se aproximando. E aí as nossas orações vai ajudando para que aquela pessoa possa se converter. Bendito seja Deus, porque a moeda de prata que Deus está dando para nós, para que nós caminhemos nessa santidade, foi o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz e nos deu a salvação. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Que todos nós nos salvemos, Senhor. Os da primeira hora e os da última hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.